Olá, olá! Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o petróleo, quais são os reflexos disso para a economia, dessa volatilidade de preço, o que vem acontecendo nesse ano, no último ano e na crise do Covid. Fica aí, assiste esse vídeo até o final. Então vamos falar sobre o petróleo. Todo mundo está falando sobre o petróleo, que subiu muito, o preço da gasolina está caro. Quais são os reflexos, do petróleo para as economias? Eu vou falar um pouquinho sobre esse tema que é tão hoje em dia famoso, o petróleo. Então vamos lá. Para eu recomendar alguma ação, para eu recomendar algum ativo, para eu recomendar um investimento para um investidor, eu gosto muito de pesquisar sobre aquele ativo, sobre aquele segmento. Lá atrás, quando eu trabalhei em uma das maiores mesas de operações, quando eu fui operador de bolsa, lá atrás, há 15 anos atrás, eu precisava fazer as análises para eu poder falar com propriedade sobre aqueles ativos. Então lá, quando eu falava de Petrobras, eu precisava entender sobre, não só a empresa, mas sobre o setor. Então, por isso que eu estudei bastante sobre esse segmento, tá bom? Eu gosto desse segmento porque ele é muito importante para todas as economias. É um segmento que tem um reflexo para todos os outros segmentos, né? Basicamente, quase tudo usa petróleo. Coisas que não são usadas petróleo, por exemplo, fala assim, nossa, uma árvore usou petróleo? Não, mas a árvore é usada para fazer um armário, por exemplo. Usa petróleo? Usa. Aí você fala, não usa. Usa, por quê? Porque para cortar a árvore precisa do quê? Da motosserra. A motosserra vai o quê? Gasolina. Gasolina é feita do quê? De petróleo. Ah, ok. Tá bom. A motosserra é elétrico. Tá bom. Então, tirou a árvore e vai colocar em cima do quê? Do caminhão. O caminhão usa o quê? Diesel. Então, o caminhão é elétrico? Um dia vai ser, mas hoje não é. Então, o petróleo basicamente ele é usado para quase tudo, tá certo? Então é uma commodity, se não for a mais, ela é muito importante para o mundo inteiro, para todas as economias e para todos os países. E tem um reflexo direto, quando tem essa volatilidade de preço, tem um reflexo direto nas economias. Então a gente precisa entender isso. Qual que é essa importância que todo mundo dá para o petróleo? É sim muito importante, Então o petróleo basicamente é usado para tudo, para quase tudo talvez, para todos os produtos, para o alimento e para como que você extrai lá o trigo, Então aquela máquina que extrai precisa do petróleo. Então por isso que é um tema que está sempre ali em evidência. Basicamente o petróleo ele tem dois tipos, ele tem o Brent, que é um petróleo mais leve, o petróleo ele é medido por API, e ele é medido por, se ele é mais, vou resumir, ele é medido se ele é mais pesado ou se ele é mais leve, se ele é mais grosso ou se ele é mais fino. Fino é melhor, grosso, o óleo pesado, então ele é de pior qualidade. Porém é petróleo, Petróleo é petróleo, é bom ter do mesmo jeito. Mas por quê? Como que funciona o refino de petróleo? Aí eu tô indo mais técnico, tá? Mas só para vocês terem uma ideia. Imagina um tubo. Se o óleo é pesado, ele quando esquenta aqui, como faz o refino do petróleo? Ele esquenta aqui embaixo, o petróleo está aqui, ele vai passando por uma câmara aqui, ele esquenta e aí o petróleo ele sobe, se ele é muito pesado, ele fica aqui. Então, o que consegue fazer com petróleo pesado? Quando ele vai subindo aqui, os produtos que ficam aqui embaixo são de valor agregado baixo. Por exemplo, o piche, que é usado lá no asfalto. O asfalto, por exemplo, ele é feito de petróleo. Então ele é muito barato para você comprar, Então ele fica aqui embaixo. O óleo pesado ele vai ficando aqui embaixo, E aí ele não sobe. O óleo fino ele sobe mais. Quanto é mais fino ele, o produto ali acabado dele, o valor agregado é muito mais alto. A gasolina da aviação, por exemplo, você pegar lá 1 litro de piche, custa $1. 1 litro da gasolina lá da aviação, do querosene, por exemplo, da gasolina azul ali da aviação, do combustível, ele é vendido por, sei lá, $80, $100, não sei nem quanto custa, é muito mais caro. Então o valor ele muda muito, tá? É por isso que ele é medido dessa forma, óleo pesado e óleo leve, que é basicamente o tipo Brent, que ele é um óleo um pouco mais pesado,
desculpa, o Brent, que é um óleo mais leve, de melhor qualidade, e o WTI, que é o barril aqui texano, né, o índice texano. Mas eu queria trazer a importância do petróleo aqui para as economias, o que isso tem de reflexo para todos nós. Imagina, vamos lembrar um pouquinho, né? Há 2 anos atrás, lá quando começou o lockdown, parou tudo. Existe a produção, a extração de petróleo, tirando lá, né, o petróleo da terra e mandando lá para as refinarias e depois que chega ali, né, nos produtos acabados para nós. Então, existia, né, aquela oferta, existia aquela extração, tinha a oferta e demanda que já estava, né? Ela vem corrente, né? Essa oferta e demanda, eles fazem como se fosse uma média, então tem ali uma média de extração, né, por dia, a quantidade de barril de petróleo que tira por dia, já tem uma média. Então tava ali, quando teve lockdown, boom! Não tinha o quê? Não tinha demanda, porque todo mundo ficou dentro de casa, ninguém comprava nada e a extração continuou. Então eles diminuíram e você desligar, não funciona assim, né? Vou lá e desligo a produção, não funciona assim. Então eles diminuíram, né? Fecharam um pouco a torneira lá ali da extração de petróleo, mas mesmo assim parou tudo, não tinha consumo. Os lugares de armazenagem começou a ficar muito cheio, né? Não tinha mais lugar para armazenar. E aí o contrato de petróleo, eu vou falar rapidamente sobre isso porque também é muito técnico, mas o contrato de petróleo ele é negociado na Bolsa de Valores e você negocia o contrato futuro de petróleo, né? Então eu vou negociar para o vencimento, por exemplo, o próximo mês. Então eu compro agora, né, para me entregar lá, eu já fecho o preço agora para me entregar o mês que vem. É muito usado, né, para as negociações do próprio petróleo. O contrato de petróleo existe a entrega física. Se eu compro agora, vai me entregar lá, né, no dia do vencimento eu recebo esse petróleo. Agora tem muita gente que opera o petróleo, que não quer receber a entrega física, que não quer ter o físico. Então eu compro e vendo. Compro mais barato e vendo mais caro, é assim que funciona. Então existe muita negociação, existe muita liquidez para isso. Lá atrás, quando né, teve lockdown, o contrato de petróleo ele ficou negativo. Por quê? Porque quem tinha o contrato de petróleo era muito mais caro armazenar o petróleo, porque tem a entrega física, não tinha lugar para pôr, então eles estavam pagando, eles chegaram a pagar $40 por barril para alguém ficar com esses contratos, né, com petróleo. Então o cara recebeu de graça e ainda recebeu mais $40 para poder ficar com esse contrato. Então são algumas coisas que acontecem, né, que nunca tinha acontecido antes, mas que a gente precisa analisar. Nos últimos 10 anos, nós tivemos aí meio que uma estabilidade do petróleo ao redor de 40, $50 o barril, e hoje ele mais que dobrou. Então, o petróleo está $110 o barril, lá na crise de 2008 ele estava $140 e gerou, né, não foi por conta disso, mas teve um impacto muito grande, né, o petróleo caiu e gerou um impacto muito grande. Então hoje nós temos uma inflação alta no mundo inteiro, eu já falei sobre isso, teve uma enxurrada de dinheiro por conta do Covid, falei lá atrás, há 2 anos atrás, o resultado disso é a inflação, é o aumento de preço, todo mundo comprando tudo, porque todo mundo está com dinheiro, né? Ou pelo menos a maioria das pessoas está com dinheiro, querendo comprar tudo, e isso gera inflação. Então gerou inflação, a inflação está alta, e o petróleo ele também tem um impacto direto na inflação, porque tudo é usado o petróleo. Então o que já está ruim fica pior para a inflação quando o preço do petróleo sobe, né? Então porque a gasolina fica mais caro, o frete fica mais caro, e assim vai, né? Então tem um impacto direto na inflação. Então isso é muito ruim para as economias. É uma métrica que a gente precisa olhar, né? O preço do petróleo é muito importante, tá bom? Então, é por isso que eu gosto de analisar, para a gente recomendar, por exemplo, vou olhar a Tesla. A Tesla eu acho que teria que valorizar muito, por quê? Porque agora vai ser muito mais, o foco vai ser muito grande, né? O objetivo que foi criado ali, a Tesla, pelo Elon Musk lá atrás, era justamente porque o preço do petróleo estava muito caro, né? E era muito caro, o preço dos carros aqui nos Estados Unidos naquela época, os carros que mais consomem combustível, caiu muito de preço, né? Então, são coisas que a gente precisa analisar. Então,
eu gosto bastante de analisar esse segmento, né? Petrobras, por exemplo, aí mudando um pouco de... A Petrobras, tirando toda a questão política, né? A Petrobras ela teve uma mudança muito grande, né? Ela extraía basicamente todo o petróleo da Petrobras no Brasil. O petróleo ele é relativamente grosso, é muito caro para você fazer o refino. Teve todo aquele problema, né, da refinaria lá do Rio de Janeiro, teve uma corrupção muito grande, gigantesca, né? Queimaram todo o dinheiro ali para fazer aquela refinaria. E é muito caro hoje você montar uma refinaria. A Petrobras hoje ela exporta esse óleo pesado e importa o óleo leve, né? Para ela é muito mais vantajoso isso, além de não ser autossuficiente. Então, isso tem um impacto direto, né, também no preço da gasolina aí do Brasil, né? Então, você pega um dólar, embora teve uma correção no dólar, hoje ele está um pouco mais barato, o petróleo subindo é extremamente ruim para a Petrobras se ela não subir o preço. Então, são coisas que a gente precisa analisar, né? É isso aí, gente. Um ótimo dia. Eu gosto bastante de falar desse assunto. Um dia eu falo um pouco mais sobre isso, tá bom? Um ótimo dia. Até logo.